OAB Ceará debate exploração sexual de crianças e adolescentes. Projeto Goliar vai às ruas para proteger crianças da exploração sexual. 40 novos advogados recebem a carteira de ordem. Integrantes da OAB Ceará tomam posse como diretores jurídicos do Clube Náutico Atlético Cearense. Conheça o PROMAD, programa que vai modernizar a sua advocacia. E as imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. E tem ainda as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. Com a aproximação da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, aumentam as preocupações com vários setores da cidade, mas principalmente com as pessoas. Neste quesito, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos males que preocupam as autoridades do Estado. O debate também é liderado pela OAB Ceará. O nome do projeto é Goliar contra a Exploração Sexual, uma clara referência à Copa do Mundo no país. Faltando um pouco mais de 2 meses para o início do torneio, a preocupação com o turismo sexual envolvendo crianças e adolescentes cresce, conforme explica a presidente da comissão que cuida do assunto na OAB Ceará. O número de turistas que vai adentrar a cidade sede, Fortaleza, Ceará, é muito grande. E com isso nós temos que ter uma atenção muito especial voltada em prol das crianças e adolescentes. E é por isso que a Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB é um movimento junto à sociedade, onde todos devem participar em prol de mostrar ao mundo, aos turistas, que nós temos legislação para proteger e garantir os direitos estabelecidos na Constituição e no Estatuto da Criança. Em 2013, foram registradas denúncias envolvendo 17 crianças e 43 adolescentes aqui no estado, índice considerado inferior ao da realidade. Só de janeiro a abril desse ano, através do Disque 100, foram contabilizadas 524 denúncias de abuso ou exploração sexual, sendo 253 casos em Fortaleza. Para a representante da Ordem dos Advogados, é necessário um trabalho de conscientização para combater esse crime. A campanha ela se baseia em movimentos de conscientização junto à população, cujo foco é a prevenção, identificação e apoio às vítimas e familiares. Com isso, algumas ações estão previstas dentro da programação do projeto. Nós vamos fazer ações estratégicas na cidade, como no aeroporto, no desembarque dos turistas, para que eles estejam informados, na beira-mar, algumas barracas da Praia do Futuro. Temos também parcerias, vários órgãos, entes públicos, entidades não governamentais já apoiaram o projeto. A Fundação Escola Superior da Advocacia do Estado de Ceará, a FESAC, está oferecendo para a categoria uma série de cursos visando qualificar cada vez mais os advogados cearenses. São diversos cursos presenciais e telepresenciais. Para falar sobre os investimentos na qualificação dos advogados e os novos projetos da instituição, nós conversamos agora com o novo diretor executivo da FESAC, Dr. Vanilo Cunha de Carvalho. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui nesse programa que já é conhecido e admirado e visto por muitos espectadores, e estou aqui à disposição para me colocar a sua entrevista e a manifestar todas as atividades que a FESAC tem junto aos advogados e a toda a sociedade do Ceará. Doutor Vanilo, a atual gestão da OAB, ela não tem medido esforço no sentido de qualificar cada vez mais os advogados cearenses. Quais são os tipos de cursos ofertados pela FESAC a essa categoria? Isso é verdade. A atual gestão, nesses 2 mandatos, tem sido uma gestão que trouxe a FESAC a ser referência como uma escola de formação permanente dos advogados no estado do Ceará. A FESAC tem recebido o apoio integral dessa gestão na pessoa do presidente Valdetário e de toda a sua direção. A FESAC surge como referência, como eu já falei, tanto aqui para o Ceará como referência para todo o Brasil. Nós temos constantemente contatos com as outras escolas que são ligadas a seccionais diversas
do país e, graças a Deus, a gente tem essa boa troca, né? essa boa interação com as outras escolas. A FESAC, ela se manifesta através de cursos acadêmicos, de cursos que focam na formação permanente dos advogados, e eu queria aqui deixar um convite aberto, porque muitas vezes se pensa que a FESAC ela é destinada exclusivamente para advogados, e sem sombra de dúvida esse é o nosso foco principal, mas o foco principal na verdade é o ensino permanente superior do próprio direito. Portanto, ela se destina aos advogados, ela se destina aos bacharéis em direito, ela se destina, e também com um especial carinho, aos acadêmicos, para que os acadêmicos comecem, a partir da própria faculdade, a ver áreas diversas, né, para aprimorar-se nas áreas diversas do direito. E por que não dizer, também a FESAC, ela está de portas abertas a todos aqueles que procuram o direito, que procuram aprofundar-se no direito. De tal forma, é uma casa dos advogados e uma casa de toda a sociedade. É um convite que eu faço para conhecimento da FESAC, para toda a sociedade. Mas, especificamente, quais são os tipos de cursos? São cursos de extensão e cursos de pós-graduação? São cursos de extensão e são cursos de pós-graduação das mais diversas áreas, né? A gente tem cursos que são ministrados periodicamente e outros que são acolhidos na medida da demanda. Portanto, são cursos de direito tributário, de direito imobiliário, de direito eleitoral, de direito desportivo, direito do trabalho. Então, de direito do trabalho, cursos que são dados como cursos de oratória, né? Enfim, a demanda vai também na concomitância da oferta dos cursos que a FESAC ministra. A FESAC tem demonstrado uma preocupação em preparar, qualificar não só o advogado que mora na capital. Ela tem feito um esforço imenso no sentido de qualificar também aqueles advogados que estão militando no interior do estado. O senhor poderia falar um pouco sobre esse processo de interiorização dos cursos da FESAC? É verdade. Isso é um resultado de uma demanda histórica aqui no estado do Ceará. O que se viveu por décadas foi a concentração da formação formal, da formação acadêmica do direito aqui na capital, aqui em Fortaleza. Ora, todos nós sabemos que aquele que era desejoso de se tornar um advogado, de se tornar um operador do direito, ele tinha que vir necessariamente para a cidade de Fortaleza para fazer o seu curso. Agora, não só esse sacrifício tinha que ser feito, como após a sua formação, após a sua graduação, este que decidia militar no interior, ele estava praticamente abandonado, ou tinha que fazer um sacrifício da sua própria família, um sacrifício do convívio da sua própria família, um sacrifício que muitas vezes fazia era atrapalhar a sua militância cotidiana. Ele tinha que vir para cá, né, para Fortaleza, para poder fazer cursos. Era um esforço diversos. Muito grande. Era um esforço, era um gasto muito grande, era um sacrifício de tempo. E qual foi a intenção da FESAC na mesma linha, na mesma velocidade de outros projetos que essa gestão do presidente Valdetário apresentou junto ao Estado todo? Foi de interiorizar a formação acadêmica, né? Foi de interiorizar, de tornar possível aquele advogado que reside no interior do Estado ter acesso a estes cursos. De tal forma que as seccionais têm tido um papel importantíssimo na divulgação e na implementação desses cursos. Os cursos à distância têm se manifestado nas seccionais com uma procura muito considerável.
com um grau de satisfação igualmente considerável e uma injustiça histórica tem sido, nesse momento, revista e tem sido resgatada, né? O advogado do interior, ele de tal forma tem a mesma oportunidade de formação permanente que o advogado que mora na capital. Qual a análise que o senhor faz da importância, nos dias de hoje, da formação continuada para os advogados? Historicamente, desde o tempo do Império Romano, né, por toda a história, notadamente a história do Ocidente, o advogado, aquele que trabalha com direito, é um profissional das letras. É um profissional que se destaca, que se destacou e que deve continuar se destacando por ser um homem das letras, aquele que tem um entendimento para melhor analisar os conflitos sociais e procurar, na concomitância da lei positiva posta, solução. Então, muitas vezes, o que é que a gente encontra? O cidadão faz o seu curso de direito, gradua-se e muitas vezes, comumente, ele nunca mais volta aos bancos de formação, né? Ora, isso daí é algo que é para trazer espanto, haja visto que a sociedade se transforma constantemente, ininterruptamente, e nos dias de hoje com uma velocidade nunca antes vista, né? As transformações acontecem de um ano para o outro, né? Em um só ano a gente experimenta situações que são situações sui generis nas relações humanas. Junto com essas transformações fáticas, sociais, a gente encontra também as transformações reverberadas na própria legislação. Então, uma legislação hoje, a gente pode dar exemplo da legislação tributária. Como a legislação tributária, ela se transforma o tempo inteiro. A cada imposto de renda que envolve, a cada declaração de imposto de renda que envolve a todos nós, é uma normatização distinta de um ano para outro. Se a gente pegar os exemplos das transformações que ocorrem no direito de família, se a gente pegar de poucas décadas para cá, é uma transformação completamente diferente. Então, como é que o advogado pode se satisfazer para chegar ao seu principal objetivo, que é trazer justiça ao seu constituinte, e fazendo justiça ao seu constituinte, estará cumprindo a lei, estará transformando a sociedade, ou tentando transformar a sociedade numa sociedade de paz? Como é que ele pode fazer isso sem uma formação continuada? É verdade. Então, essa formação continuada é um objetivo forte, né? Eu diria até que é o foco da Escola Superior de Advocacia, que não vai se satisfazer nunca, né? Vai ser constantemente esse o foco da FESAC. De tal forma que, para que a gente consiga perseguir essa meta, a gente trabalha com uma excelência no corpo docente, um corpo docente de professores, de acadêmicos renomados da cidade de Fortaleza e fora da cidade de Fortaleza, mas eu insisto sempre que o nosso corpo docente deve ser um corpo docente daqui mesmo de Fortaleza, porque nós temos grandes nomes, grandes doutos que passaram gerações no sacerdócio do ensino, onde a gente encontra, né, na sua experiência, né, na sua experiência acadêmica, né, essa excelência tão buscada pela FESAC. Estes, junto com aqueles que têm na militância dos tribunais, na militância dos escritórios, na militância do dia a dia, no contato com o cliente, no contato com as demandas das mais variadas ordens, um casamento perfeito para, assim, fazer com que a FESAC continue a ter o tão bom nome que ela construiu nessas últimas duas gestões da atual diretoria da Ordem dos Advogados. Doutor Vanilo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação
e de antemão já o parabenizo por ter assumido a direção executiva da FESAC e também faz votos de que a FESAC alcance todos os seus projetos, concretize todas as suas iniciativas no sentido de qualificar cada vez mais os nossos advogados cearenses e abre espaço para as suas considerações finais. Eu queria novamente agradecer a oportunidade, queria reiterar o meu convite para que todos, e quem sejam esses todos, os advogados, os bacharéis em direito, os acadêmicos em direito, esse é um convite que eu faço de forma especial, e toda a sociedade, para que conheçam a FESAC, que visitem a FESAC, que visitem o site da FESAC. Isso é importante, e lá no site vocês poderão ver os cursos que a FESAC oferta constantemente. Queria também aproveitar para desejar a todos uma feliz Páscoa, que as celebrações pascais sejam vividas e sejam elas as grandes inspiradoras para que nós sejamos artífices da paz nesse mundo conturbado. Muito obrigado. Invelise Maia. O projeto Golear vai para as ruas para proteger crianças da exploração sexual. A campanha da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Ceará foi lançada na Assembleia Legislativa. Confira. A Orquestra de Sopros e Cordas do bairro Vila Velha abriu a solenidade de lançamento do projeto Golear. A campanha é uma iniciativa da OAB Ceará por meio da Comissão Especial dos Direitos da Criança e do Adolescente para estimular os governos e a sociedade a enfrentarem o risco de aumentarem os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes em Fortaleza durante a Copa do Mundo de Futebol. Panfletagem nas praias e áreas de fluxo turístico intenso vão ser uma das ações do projeto. O objetivo é informar os turistas sobre a legislação pertinente à exploração sexual e estimular o cearense a denunciar os casos de abuso ou exploração sexual. O grande resultado que se espera é realmente obter a mobilização social junto à sociedade civil para o combate à exploração sexual. É de realmente fazer com que a população se conscientize, se sensibilize para denunciar o crime de exploração sexual e passar para toda a sociedade civil que a OAB não compactua com esse tipo de crime e que nós estaremos atentos, vigilantes no combate dessa exploração durante o evento da Copa do Mundo FIFA 2014. As ações vão estar em diversos pontos estratégicos na cidade. Nós vamos panfletar, fazer adesivaço, panfletar no aeroporto de Fortaleza, no desembarque. Vamos panfletar no centro da Grão do Mar. Vamos panfletar alguns semáforos da cidade, Praia do Futuro, em algumas barracas. Estamos com um projeto com a cidadania ativa da Universidade de Fortaleza, em que vai compreender a mobilização dos alunos que vão estar credenciados em participar do projeto. A Secopa também, que vai disponibilizar panfletagem na beira-mar e em diversos outros locais que ela achar que deve informar o turista. Então, vai ser uma campanha de solidariedade, uma campanha social para nós darmos esse golaço coletivo. Os panfletos informativos serão entregues primeiramente por advogados da comissão e voluntários em escolas, universidades, na Arena Castelão e em áreas turísticas de Fortaleza. A primeira ação será realizada na decisão da Copa Nordeste na Arena Castelão. A OAB, como entidade defensora da cidadania, não podia ficar fora desse projeto Golear. Então, é provocar realmente as autoridades constituídas em defesa da nossa criança, do nosso adolescente. Justamente porque vem aí a Copa. E nós temos uma preocupação nesse sentido, que essa Copa não traga também aquelas pessoas que estão pensando de uma forma equivocada acerca dos nossos adolescentes, das nossas crianças, e querem trazê-las à questão da prostituição infanto-juvenil. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará.
Colegas advogados e advogadas, esta semana disponibilizamos no nosso site uma ferramenta de extrema importância para o exercício da advocacia. Para nós, desenvolver essa ferramenta é viabilizar o conhecimento de tudo o que acontece no Estado em relação à advocacia. Lá você poderá registrar os atrasos em audiência, a ausência de magistrados no interior do Estado, a deficiência de servidores, a não utilização correta das ferramentas de informática, de modo que nós teremos em pouco tempo uma grande massa de informações a gerar estatísticas, a apontar acertos e erros. O fato da OAB trazer essa ferramenta a público é a permissão automática de que o advogado possa interagir ainda mais com a sua entidade, de modo que nas corregedorias, no CNJ, nas presidências de tribunal, nós possamos ter um diálogo aberto, franco, trazendo dados reais, colhidos online, com a sua participação, com a sua importante contribuição. Participe desse momento novo de valorização da advocacia. E a seguir, 40 novos advogados recebem a carteira da Ordem. E mais, integrantes da OAB Ceará tomam posse como diretores jurídicos do Clube Náutico Atlético Cearense. A gente volta em instantes. Quarenta novos advogados e advogadas receberam a carteira de ordem em tomada de compromisso realizada pelo secretário-geral da OAB Ceará. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, destacou a grandeza da instituição para a advocacia e para a sociedade, citando ainda algumas das realizações recentes de valorização ao advogado. Todos vocês receberam um momento mais importante, um dos momentos mais importantes da vida de cada um, a carteira da OAB. Estão de parabéns todos vocês, os familiares. E esse momento, por que é tanta importância? Porque depois de tanto sacrifício, de tanta luta, chegaram a esse momento. Um momento de grande felicidade. E aqui eu me sinto muito honrado de estar presente a essa solenidade. O comerciante já graduado em Administração de Empresas, Antônio Andrade Moura, de 51 anos, era o mais maduro entre os novos inscritos. É um projeto de vida, tentar modificar um pouco as coisas. Tentar dar uma evolução no trabalho, né? E progressão, né? Profissional e defender os direitos dos cidadãos. Gabriela Batista, com a vermelhinha na mão, comemorava duplamente. Além de tornar-se advogada de fato e de direito, acaba de ser efetivada no escritório em que estagiava. É um momento de extrema felicidade. A gente passa 5 anos na faculdade sonhando com esse momento, a hora que a gente vai receber a carteirinha vermelha e entrar para a mesa dos adultos, né, como a gente escuta tanto falar. Então, a expressão hoje é a felicidade. Eu estagiei 4 anos em um escritório, agora fui efetivada como advogada desse escritório e pretendo seguir a carreira da advocacia privada mesmo. A garantia dos honorários de sucumbência para os advogados públicos está em discussão na nova sistemática do Código de Processo Civil, CPC. Na noite da última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou por 206 votos a 159 a destinação do pagamento devido à parte que ganha um processo na Justiça ao defensor do Estado. E para falar sobre a iniciativa e sobre a carreira do advogado público, nós conversamos agora com o Procurador Federal e Conselheiro Estadual da OAB Ceará, Dr. Moaceni Félix Filho. Dr. Moaceni, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Eu que agradeço ao convite e sempre me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos acerca da cultura jurídica, da advocacia, especialmente da advocacia pública. Dr. Moaceni, qual a avaliação que o senhor faz desta, digamos assim, vitória da advocacia pública na Câmara Federal, tendo em vista que os deputados aprovaram o pagamento dos honorários sucumbenciais para os advogados públicos? Eu considero, como você mesmo disse, uma vitória. A guerra, vamos assim dizer, ainda não terminou. Mas foi uma grande batalha vencida à custa de sacrifício, de dedicação, de embates, né, de reuniões nos gabinetes lá na Câmara dos Deputados, com cada deputado, com cada parlamentar, esclarecendo, demovendo de ideias ou mesmo preconceitos acerca do funcionamento da advocacia pública, esclarecendo como funciona, qual é a atuação do advogado público, o que significa esses honorários, o que significam
essas verbas sucumbenciais, qual a importância disso para a composição remuneratória, o estímulo do advogado, nada mais do que um reconhecimento de um direito que o próprio Estatuto da Advocacia já o faz, né? Porque é bom lembrar que a advocacia pública é a espécie do gênero advogado, advocacia. Para tanto, em 2006, o próprio Conselho Federal da OAB baixou um provimento de número 114, no sentido de esclarecer o que é que vem a ser a advocacia pública. E lá ele elenca aqueles integrantes das procuraturas públicas, dos órgãos de assessoramento jurídico nas esferas municipais, estaduais e federal, né? Ou seja, detalha quem são os advogados públicos no âmbito da advocacia. E mais, e submete os mesmos ao regime também do Estatuto da Advocacia. Ou seja, nós temos uma dupla subordinação. Olha só o controle sobre a função do advogado público. Ele tanto se submete ao controle estatutário, legal, a qual ele foi nomeado, para o qual foi nomeado, né, os encargos legais da função do munus que ele exerce, mas também se submete à questão deontológica, do Código de Ética e também dos dispositivos de deveres e direitos do Estatuto da Advocacia. E lá consta o direito à percepção dos honorários advocatícios. Qual será o próximo passo? A matéria será discutida ainda no Senado? Perfeitamente. Como a origem do projeto de lei é do Senado, houve alteração na Câmara, um debate intenso, como você mesmo frisou, e agora retorna para o Senado. A última tramitação estava no protocolo legislativo da Casa do Senado Federal, da Câmara Alta, podemos assim dizer. Mas os debates, os encontros, as abordagens aos senadores já começaram, já se iniciaram. É um trabalho árduo, é um trabalho diuturno, de convencimento. Temos embates contra o próprio governo, que muitas vezes não entende, né, ou não quer entender esse direito que é próprio, mas nós temos uma grande parceira, que é a OAB. O Conselho Federal da OAB se irmana nesta luta. O presidente Marcos Vinícius foi pessoalmente ao plenário da Câmara e também aos corredores do Senado Federal, fazendo coro a este direito que é próprio do advogado público, é próprio do advogado. Porque, vejam só, mexer nos honorários do advogado público é deixar uma porta aberta malignamente para se mexer nos honorários do advogado privado. É verdade. Então, a OAB tem que estar atenta, vigilante, esperta nesse sentido de proteger o direito próprio do advogado, que é os seus honorários advocatícios. Qual a destinação dada na sistemática atual aos honorários sucumbenciais? Historicamente, quando se vence uma ação no âmbito da advocacia pública, a parte que sucumbe, a parte que é perdedora, ela recolhe honorários. E esse recolhimento, essa verba, está entrando no Tesouro, mas não há uma destinação específica, certo? Acredita-se alguns para fazer superávit primário no âmbito do Tesouro Nacional. Então, isso não pode acontecer, né? E a gente defende que o pagamento dos honorários advocatícios em nada mexe no orçamento, porque a verba advém da parte que sucumbiu. Não é o Estado que está financiando esse pagamento. Então, não há que se falar em agressão à lei de responsabilidade fiscal, não se está abrindo mão de receita. A verba advém, como disse, repito, da parte que sucumbe do processo. Então é necessário também se corrigir a destinação atual que se está dando a esta verba. É até mesmo uma forma de valorizar o advogado público, né, que tem o papel de defender o Estado e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão. Sem sombra de dúvida. Eu penso que, pelo fato de ser um direito, ser uma garantia já constante do Estatuto da Advocacia, isso por si só já seria legítimo, né, se reconhecer o pagamento dos honorários advocatícios. Mas também tem um lado do estímulo, tem um lado de aparelhamento da estrutura da advocacia pública, dotar a advocacia pública de meios e condições para melhor defender ou patrocinar, porque não só defendemos, mas também patrocinamos o interesse público, no sentido de combate à corrupção, de aperfeiçoamento das políticas públicas, de permitir que aquelas políticas que são gestadas no próprio Legislativo e no Executivo sejam concretizadas. Ou seja, toda ação estatal possui um respaldo jurídico. Convênio, repasse de verbas, toda a gama de serviços públicos que nós conhecemos. Então, isso requer também uma atuação de um advogado público, quer de consultoria ou quer mesmo na parte de contencioso. O senhor falou numa questão importante, que é o combate à corrupção. Qual é o papel específico da advocacia pública no que diz respeito ao combate à corrupção no país? Veja só, nós atuamos, como eu disse, não apenas defendendo, ou seja, no polo passivo do Estado, mas temos execuções fiscais. Certo. Nós podemos, e estamos fazendo cada vez mais,
uma atuação proativa da advocacia pública, recuperando o patrimônio que foi dilapidado por gestores que malversaram as verbas públicas, repasses, nós sabemos que a União faz repasses para municípios no sentido do saneamento básico, no sentido de tantos serviços que são ali conveniados com os entes públicos municipais. E muitas vezes essas verbas não são aplicadas ou são aplicadas indevidamente. E aí entra a atuação do advogado público, notadamente quando recentemente os tribunais superiores estão confirmando a ilegitimidade do próprio Ministério Público para executar aquelas penalidades impostas nas decisões dos tribunais de contas. Então aí entra a legitimidade do próprio Estado, ou seja, o advogado público que representa ou torna presente o Estado naquele processo, ele é que tem legitimidade para executar aquela multa imposta pelo próprio Tribunal de Contas, a Corte de Contas que aplicou uma penalidade decorrente de uma malversação de verba pública. Então a atuação do advogado público no combate à corrupção é intensa, está crescendo e isso advém com uma nova conceituação da advocacia pública, a advocacia não de governo, que é transitória e passageiro, mas a advocacia pública mais perene, a advocacia pública de Estado. Doutor Moceni, qual é a posição dos tribunais superiores no que diz respeito ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado público? Veja só, ainda é muito tímida essa questão, porque a dúvida se o advogado público se submete tão somente ao regramento próprio, estatutário, legal, ou ao Estatuto da OAB. Daí a necessidade de tirarmos de vez essa dúvida dos próprios magistrados. Como? Com a aprovação do direito aos honorários sucumbenciais no próprio texto do Código de Processo Civil, que está em tramitação, e que conseguimos aprovação na Câmara dos Deputados. Então, lá no artigo 85, no parágrafo 19, consta clara e expressamente, extreme de dúvidas, o direito à percepção dos honorários advocatícios por parte do advogado público. Então, isso é uma vitória que vem clarificar e tirar qualquer peia de dúvida no sentido desses profissionais receberem tais verbas. Então, isso é importante para que os próprios tribunais eles se sintam mais confortáveis ao condenar e ao destinar essas verbas. Doutor Moceni, o tempo realmente voou, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que esta medida seja concretizada, que os pagamentos dos honorários sucumbenciais ao advogado público, no sentido de prestar uma maior dignidade à carreira. E abre espaço agora para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o espaço, poder falar um pouco da advocacia pública, um pouco da advocacia de uma maneira geral, e espero que a bancada agora de senadores do nosso Estado possa apoiar esta iniciativa, que é uma iniciativa da advocacia, não só pública, mas da advocacia em geral e da própria sociedade. Ivelise Maia. No dia 10 de abril, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, realiza em parceria com o Centro Universitário Cristos a 7ª edição da Blitz da Saúde. Será um dia para medir a glicose, verificar a pressão arterial, imunizar contra a hepatite B e ainda receber orientações sobre a saúde. Esperamos por você no estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua, de 9 às 12 e de 14 às 17 horas. Para o presidente da CAASSE, Júlio Ponte, o objetivo da campanha é proporcionar aos advogados e advogadas o bem-estar, prevenindo de doenças e valorizando a vida. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, e o secretário-geral, Jardson Cruz, tomaram posse como diretores jurídicos do Clube Náutico Atlético Cearense, ao lado do conselheiro seccional, Andrei Aguiar. O presidente reeleito do clube, empossado para o 2º mandato, é o presidente da Comissão de Estudos Tributários, Pedro Jorge Medeiros. A lista de empossados inclui ainda o tesoureiro da CAASSE, Renan Vieira, que vai responder pela tesouraria do clube no biênio 2014 e 2016. A solenidade de posse do presidente, de 3 vice-presidentes, de 21 diretores e do Conselho Fiscal foi realizada na noite de sexta-feira, 4 de abril, na sede Alviverde, e conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Beton César de Vasconcelos. E você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar, desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer a economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991.
Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Acompanhe agora as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Curso Processo Judicial Tributário, dias 9 e 16 de abril, das 19 às 22 horas. Carga horária 12 horas, local de realização FESAC. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele, não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer às audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas, todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com um convênio firmado com o Promad, os advogados e advogadas acessam um software jurídico e um site na internet, gratuitamente. Você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser ainda mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o Promad oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional desde o início das suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inscrições até 11 de abril. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. A Constituição de 1988 foi um avanço social na nova concepção da igualdade entre homens e mulheres. As normas de proteção ao trabalho dos homens e das mulheres surgiram com a Revolução Industrial. Nesta época, existia grande exploração do trabalho das mulheres e das crianças com péssimas condições de trabalho e de salário. E para discutir sobre o tema, nós conversamos agora com a professora substituta de Legislação Trabalhista e Previdenciária, Denise Vasconcelos, que vai ministrar o curso de extensão Proteção do Trabalho da Mulher e do Menor, nos dias 22 e 24 de abril na FESAC. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui conosco novamente no estúdio. Muito obrigada, me coloco sempre à disposição para eventuais discussões. Doutora Denise, inicialmente eu gostaria que a senhora fizesse aqui um breve histórico da construção conceitual do direito do trabalho. Bom, o conceito propriamente dito do direito do trabalho, ele nasceu como uma construção jurídica de todos aqueles movimentos sociais e políticos da Idade Moderna, em especial, como o senhor falou inicialmente, da Revolução Industrial. Nessa época, Marx até, inclusive, falava que os trabalhadores estavam sujeitos à chamada miséria do trabalhador, período qual as mulheres e as crianças, principalmente, estavam totalmente vulneráveis, chegavam a trabalhar cerca de 16 horas por dia a título de jornada de trabalho. O salário desses indivíduos, tanto as mulheres como as crianças, chegavam a ser até mesmo 1/3 em relação aos homens, período qual, com o decorrer do tempo, o Estado passou a ter uma postura não tanto abstencionista e passou a ter uma postura mais intervencionista a partir do momento que ele vislumbrou que nessa relação empregatícia, o empregado seria a parte, em tese, mais fraca, principalmente a criança e a mulher. A nossa Constituição Federal de 88, ela prevê no artigo 5º, no inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante a lei. Sendo assim, como justificar esta proteção jurídica especial para o trabalho das mulheres? Bom, esse dispositivo, ele busca o princípio da isonomia formal. Entretanto, para alcançar a chamada isonomia material, propriamente dita, a gente tem que se fazer valer daquela máxima de Aristóteles, de tratar igualmente os que estão em situação igual e desigualmente os que estão em situação desigual. Então, a Constituição, não só a Constituição, mas vários institutos normativos do nosso ordenamento jurídico, traz dispositivos que beneficiam, por exemplo, nesse caso específico, a mulher, justamente por uma condição específica. Por exemplo, se nós pegarmos o artigo 390 da CLT, vai falar que a mulher é vedado
a mulher trabalhar com uma força muscular que demande a ela um peso superior a 25 quilos, se for um trabalho de natureza eventual, ou 20 quilos se for de natureza contínua. Esse dispositivo ele vem justamente porque, em tese, a mulher, ela, em regra, teria exatamente uma fragilidade física maior do que o homem. Doutora Denise, a senhora poderia destacar aqui para os nossos telespectadores qual será o conteúdo programático do curso? Bom, em suma, o nosso conteúdo programático irá abordar tanto essa parte mais histórica do direito do trabalho propriamente dito, para posteriormente tratar não só dessa questão da irrenunciabilidade da lei trabalhista, a questão da aplicação da lei trabalhista no tempo e no espaço. Em seguida, nós já partiremos para a temática em específico do trabalho da mulher e do trabalho do menor, abordando tanto a questão da jornada de trabalho, quais são os descansos devidos, os adicionais devidos, e tratar especificamente de alguns institutos que são, por exemplo, no caso da mulher, a questão da amamentação, no caso do menor, a questão do menor aprendiz. Quais são os tipos de trabalho, quais são os abusos mais comuns, mais praticados contra mulheres e menores? A senhora poderia destacar alguns aqui? Bom, com relação à mulher, eu acredito que a maioria dos abusos na prática seriam decorrentes de situações em que elas, por exemplo, vieram de um parto ou estão em situação de amamentação, porque, por exemplo, no período da amamentação, muitas trabalhadoras não sabem, mas no período da amamentação é devido durante 6 meses, 2 descansos nas jornadas de pelo menos 30 minutos cada, a título de amamentação. E, por exemplo, no caso do menor, um dos abusos é aquela questão do artigo 340, da CLT, de que o menor, sem ele estar assistido pelo representante dele, ele não tem a capacidade para dar quitação à extinção do contrato de trabalho dele. Com relação à quitação dos recibos a título de pagamento de salário, é totalmente possível, previsão do artigo 339 da CLT, mas para extinguir o contrato de trabalho, só com auxílio do representante. Só relembrando, o curso será realizado na própria sede da FESAC, nos dias 22 e 24 de abril. Sim, exatamente. Como devem proceder as pessoas interessadas em participar do curso? Bom, as pessoas interessadas podem estar entrando em contato com a FESAC. No site da FESAC tem todas as informações de como proceder. Eu acredito que possa ser feito tanto pela internet, a inscrição, como na própria secretaria da FESAC. Doutora Denise, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que o curso alcance todos os seus objetivos e abre espaço para suas considerações finais. Bom, basicamente agradecer o convite, convidar a todos os advogados, os estudantes, a estarem comparecendo ao curso. O curso tratará dessa temática, tanto a parte teórica, não só do direito do trabalho, mas como do direito do direito do trabalho da mulher e do menor propriamente dito. E relembrando ainda que esse curso ele garante o desconto na anuidade da OAB. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br.
Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!